Olá! Está começando mais um episódio do Positivamente, então sejam muito bem-vindos a esse podcast que tem edificado tanto as nossas vidas, né? E eu não vou cansar de me falar que é um presente de Deus, porque a gente sai daqui revigorado, a gente sai daqui entendendo cada vez mais aquilo que o Senhor quer nos passar, quer nos ensinar, quer nos mostrar aonde Ele quer que nós chegamos, como Ele quer que nós caminhamos, que é sempre diante da palavra dEle. Então seja muito bem-vindo, que esse episódio entre dentro do seu lar, dentro da sua casa, na sua vida e possa transformar, que o Senhor nos use realmente para passar a verdadeira mensagem que Ele tem para nós. Com meu maridão maravilhoso. E aí, amor, vamos para mais um episódio? Vamos para mais um episódio. E hoje vai ser muito legal, porque muitas pessoas devem ter essa curiosidade. Como que é a vida de um missionário? Como que ele é enviado? Como que acontece? O que acontece em outras culturas? Então, vai ser fantástico. E hoje, nosso convidado é Victor BJ. Seja muito bem-vindo, um missionário que tem aí desbravado o mundo, levando o evangelho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, todos que estão acompanhando a gente. Muito feliz de estar no Brasil e de estar aqui com vocês também, um privilégio. A gente já estava conversando um pouquinho antes aqui de começar o podcast. E que história linda e de coragem, né? O Senhor coloca nos nossos corações algo que a gente jamais imaginou, eu acredito, né? Viver. E falando por experiência própria, porque para você sair do seu país, ir para um lugar desconhecido, para falar do amor de Deus, daquilo que Ele nos deixou, o Senhor precisa colocar muita coragem, né, nos nossos corações. Sim, sim. Você precisa ser muito forte, levar sua família. Eu quero que você conte um pouquinho da sua história, como você chegou aonde você está hoje para ser missionário, como foi esse chamado, a partir de que momento você entendeu aquilo que o Senhor queria fazer através de você. Olha, é uma história muito forte para mim, até porque é recente, de certo modo. Eu, desde criança, sonhei em ser pastor, fui pastor no Brasil durante 10 anos e tinha um ministério sólido aqui, trabalhava em televisão, na rede de Novo Tempo de Comunicação e, enfim, tava tudo bem. Geralmente a gente acha que missionário é aquele que não deu certo, manda pra missão, sabe? Você nasceu em berço cristão? Nasci. Seus pais já eram convertidos? Meus pais já convertidos. Meu pai, ele desde criança colocou em mim o sonho de ser pastor, isso no meu coração. E quando eu terminei o ensino médio, já fui fazer teologia, estudei ali 4 anos e depois já assumi como pastor aqui em São Paulo a princípio. Fui pastor aqui 3, 4 anos aqui no Brooklyn, em Moema, e depois fui em Curitiba e trabalhei em São Paulo também no interior. Uma curiosidade, como que ele colocou esse sonho no seu coração? O que ele falava para você quando você era pequeno? Olha, isso é muito interessante, porque eu nunca tive nenhuma experiência sobrenatural com isso. No primeiro dia de teologia eu quase desisti do curso, que o professor entrou na sala e falou assim, olha, quero que vocês contem a história do chamado de vocês. E tinha cada história linda, uma nuvem fez um símbolo de Bíblia, outro não sei o quê, sabe? Cada história mirabolante eu não tinha. Eu só sonhei. Só tive o sonho no coração de ser pastor, né? E aí fui falar com o professor, acho que eu tô saindo, acho que eu não tenho um chamado. E ele falou, cara, esse chamado é um chamado especial. Deus, para alguns, eles têm que gritar, para outros ele coloca um sentimento no coração. Então, desde criança eu me vi fazendo isso e sinto que vou fazer o resto da vida. E para outros ele empurra, né? Para outros ele vai jogando. Ou ele vai lá, outros ele dá voadeira. E isso é muito importante, porque geralmente quando as pessoas escutam um testemunho, e a gente já ouviu muito isso, né, amor, em podcasts, que as pessoas falam assim, nossa, eu queria ter um testemunho como o seu, mas eu nasci em berço cristão, e glória a Deus por isso, né, por não ter passado até por muitas coisas que outras pessoas passaram. E aí as pessoas ficam pensando assim, nossa, eu preciso ter algo sobrenatural, mas a vontade de servir ao Senhor já é algo sobrenatural. O simples. Eu, quando era criança, eu lembro que um dia eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero ser do mundo. Ela, por quê, filho? Eu falei, não, porque eu quero ser pastor e os pastores referência, eles sempre contam, quando eu era do mundo. Eu falei, eu tenho que ter uma história. E minha mãe, não, filho, não é bem assim e tudo, sabe? Não, eu garanto que não é assim. A gente te garante. A gente te garante, viu? Nós viemos desse mundo caído, né? Seres depravados que foram completamente corrompidos em seus desejos. E Deus nos permite vivermos distante dele para ter um contraste. E que bom que você não viveu isso, né? Ou você chegou a viver, porque se esse desejo do seu coração aí no comecinho da vida, em algum momento manifestou isso na sua vida? Manifestou, veio, e eu nunca desviei dos caminhos, assim, eu sempre até
falava assim que eu não tinha um testemunho legal, tinha uma história meio chata, nunca fiz nada assim para voltar, mas como vocês comentaram, né, Deus ele tem esse caminho especial, e eu acho até legal a gente citar isso aqui, como você falou. Tem gente que, eu preciso ter uma história, Gente, não, segue nos caminhos do Senhor, devagarzinho ele vai conduzir nos seus caminhos, né? Porque Deus tem uma história para cada um, né? Cada um. Mas e aí, daí o seu pai falava para você ser pastor, você via ele pregar, como que surgiu isso? O meu pai, ele queria ser pastor, ele não conseguiu, foi para outros caminhos, tudo, ele falou, não, eu acho que meu filho vai ser. E aí ele começou desde criança a me preparar. Com 8 anos eu comecei a pregar na igreja, 8, 9 anos. Eles colocavam uma caixa de som atrás do púlpito, eu subi em cima para aparecer ali. E aí fui pregando, aí o pessoal gostava, aí pregava numa igreja, em outra, fui desenvolvendo isso e amadurecendo. Aí estudei teologia. Com o advento da internet também eu fui para a internet, isso foi um marco muito legal na minha jornada, quando eu estava no último ano de teologia. Um irmão da igreja, assim, muito sábio, ele falou, BJ, eu vejo que você gosta de alcançar os jovens. Eu falei, sim, ano 2011. Você tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos, 22, 22. Quantos você tá agora? Eu tô com 35, 34, enfim. Nessa hora a gente já esquece, né? Vai esquecendo. Mas ele falou, BJ, se você quer alcançar os jovens, você tem que estar na internet. Na época eu estava até começando o YouTube ali, 2010, 2011. E aí eu comecei a me interessar por isso e me especializar nessa área para poder usar isso para o evangelho, né? E, enfim, e fui fazendo isso ao longo do meu ministério. E aí, bom, aí tem muita história, né? Porque nessa época provavelmente você era solteiro ou já era casado com essa idade? Era solteiro, ali no último ano de faculdade eu conheci minha esposa aqui em São Paulo. Foi até uma história bem interessante que eu tinha... Durante todo o curso de teologia, sonhado, eu preciso da esposa de pastor e nada dava certo, enfim. E eu decepcionado com Deus. Eu tentava aqui, não dava e eu tava bravo com Deus mesmo. Eu lembro que eu vim para São Paulo, eu fazia estágio aqui numa igreja na Vila Olímpia aos fins de semana e fui na casa de uma irmã, a irmã falando das experiências dela com Deus, como Deus é bom com ela, e na minha mente eu falei, Deus, você só é bom com ela, porque você não responde, cadê? Você não me manda uma esposa? Fiquei chateado. E aí na hora de ir embora, essa família me deixou na frente do shopping Vila Lobos, para poder pegar o ônibus, o carro, meu amigo ia me buscar. E eu ali com a Bíblia na mão, falei com Deus. E falei, Deus, você fala com todo mundo, por que você não fala comigo? Mostra que você está comigo, mostra que você está cuidando desse... É um sonho, minha família, eu quero achar alguém para minha vida. Vou fazer um combinado com você, Deus. Se o Senhor estiver comigo mesmo, manda alguém agora aqui para eu falar de Jesus para essa pessoa. Pode mandar, tô com a Bíblia na mão. Gente, quando eu terminei de falar, ali na frente do Shopping Vila Lobos, pista local da Marginal, encostou um carro na minha frente. Abri o vidro, um cara saiu, ficou a mulher do lado assim, parada. Aí eu falei, aí na minha mente, você não pediu? Vai lá, fala agora. E na minha mente, eu não. Que a gente acaba até duvidando, né? Será que isso não, Deus, não precisava tanto. Aí fiquei, vou, não vou. O rapaz veio, voltou, entrou no carro e foi saindo. E eu não falei nada de Jesus. Aí eu falei, poxa, que pena, né, Deus? Agora que eu ia falar, foi embora. Mas beleza. O carro parou, deu ré. Parou na minha frente, abriu o vidro, a mulher olhou para mim e falou, isso aí na sua mão é uma Bíblia? E pensa naquela Bíblia português e inglês novinha que eu tinha acabado de comprar. E de vez em quando alguém na rua pede pra gente uma Bíblia de presente. Eu falei, poxa, vai pedir essa? Logo essa, minha mais cara. Pensei que ela ia pedir, né? Minha cabeça. Aí ela olhou e falou, abre em Gênesis 24 que Deus tem um recado pra você. Fechou o vidro e foi embora. E eu, claro, né, abri e em Gênesis 24 tá lá, Deus encontra uma esposa para Isaac. E aí, na hora, o Espírito sussurrou na minha mente assim, filho, eu escolhi uma esposa para Isaac, eu estou escolhendo alguém para você, então relaxa, fica tranquilo que eu estou muito mais preocupado com a sua felicidade do que você. Caramba. E aí, dali eu, ok, Deus, e 10 dias depois eu conheci minha esposa aqui perto, aqui próximo, a gente, enfim, começou a namorar e nos casamos. Foi sua primeira mulher? Não namoro, mas meu primeiro casamento. Que legal. Casamos aqui, nos conhecemos aqui. E é isso mesmo, né? A gente tem muita pressa com o que vai acontecer na nossa vida. É quase que involuntário quando a gente está longe da palavra de Deus. Quando a gente se desconecta um pouquinho, nós começamos a querer adivinhar o que vai acontecer amanhã, ou querer que os nossos planos, não os planos de Deus, né? Sim. Deem certo no tempo que a gente quer, e a gente começa a se preocupar e começa a criar muitas coisas, turbilhões de coisas dentro da gente, quando na verdade nós precisamos entender que é o Senhor que controla a nossa vida, é o Senhor que sabe dos planos que tem pra gente, e tudo vai acontecer na direção dele. Quando nós estamos mergulhados na palavra de Deus, a gente consegue ter essa calma, né? Sim. Ele nos dá essa calmaria. E aí você casou? Casei, trabalhei como pastor aqui em São Paulo, junto com a minha esposa.
Foi até interessante, a gente se conheceu aqui próximo, aqui, eu vendia livro no sinal de trânsito para pagar meus estudos, e no primeiro dia que a gente foi sair junto, no Shopping Morumbi ali, eu falei, olha, eu vou chegar um pouquinho depois, e fui vender livro no sinal para pegar o dinheiro e comer. E aí ali a gente comeu junto, tudo, fiz amizade, fui pastor aqui e a gente se casou. E eu trabalhei como pastor aqui em São Paulo 3 anos, como pastor de escola, ensinava a Bíblia em escola e pastor de jovens em igreja também. E daqui fui para Curitiba, trabalhei lá uns 5 anos como pastor de jovens lá também, na Igreja Adventista lá de Curitiba. E depois voltei para São Paulo mais 3 anos aqui, trabalhando na televisão aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Essa escola que você ensinava era escola bíblica? A escola adventista. E eu ensinava aula de Bíblia, era capelão da escola, aula de religião. Isso com quantos anos? Tinha 21 anos, dos 21 aos 24 anos. Meu Deus, então você já sabia tudo sobre Bíblia, né? Não, quando a gente termina o curso de teologia, a gente vê que a gente não sabe nada, mas... A gente todo dia... A base tinha. Quando a gente vai pra Bíblia, todo dia a gente vem e fala assim, nossa, falta muito, né? O Galego falava isso pra mim, eu não entendia. Cada vez que ele começava a ler, ele falava, Liz, eu tô vendo que eu não sei, tô cada vez mais, que eu tô muito distante ainda. Eu falava, como você tá perto? Ele falava, não, e depois eu fui entender isso. Eu falava pra ela, toda vez que eu ia ler, eu lia e falava assim, nossa, quão distante estou de Deus. Daí ela, mas como você lê todo dia, você tá mais perto, porque você tem buscado tanto, tem lido tanto. Eu falo assim, mas daí se eu consigo me deparar com quem eu sou e eu vejo quão distante eu estou da perfeição que o Senhor nos chama, né? E essa perfeição é utópica, claro, né? Porque nós somos aperfeiçoados ao longo dessa caminhada. Você vivendo um ambiente cristão, você com esses seus desejos, você falou assim, eu queria viver, entender como que é o mundo. Como foi lidar com isso? Porque embora você venha de uma família cristã, sim, você cresceu num mundo já diferente dos seus pais. Sim. Houve momentos de queda, momentos de que você falou assim, deixa eu experimentar essas coisas para ver como que é. Cara, a tentação ela é muito real. E por não ter vivido, eu sempre me pergunto, e até hoje, eu vou dizer isso, sou pastor, adulto, pai, mas até hoje tem situações que eu passo ainda e meu cérebro atualmente fica, cara, mas como é que será que é? Como é isso, né? Você sabe que não é legal, mas, pô, deve ser legal isso, deve ser legal aquilo. Então são coisas que acho que a vida inteira a gente fica, né? E na mente eu ficava, embora nunca tenha experimentado de maneira profunda o mundo, eu sempre ficava, pô, mas e se? Será? Eu sei que não é legal, né? No fim não é bom, mas deve ter alguma coisa ali. E aí na hora a gente puxa a razão, não, cara, calma. Porque nosso coração é pecaminoso, né, cara? Se a gente deixar, a gente só vai querer o pecado. É um imã. Então a gente precisa diariamente estar ali, se fortalecer no caminho certo para não ir para esse caminho. Mas a tentação, com certeza, ela existe. E mesmo sendo pastor, ministro, pai, o que quer que seja, continua. É muito importante mostrar essa realidade, né? Porque as pessoas imaginam que o cristianismo é um lar de santidade. Então as pessoas que estão em casa falam, mas olha ali, e começa a idolatrar determinadas pessoas como se eles fossem santos. Não, são seres humanos tendentes a falhar em algum momento da vida, mas eles não vivem de maneira que falham diariamente como habitual. Então isso é muito importante ressaltar, porque as pessoas construíram um cristianismo que não existe. E você, nessa sua caminhada, começou a visitar outros países. Quantos anos você foi enviado? Só um comentário ainda sobre isso, eu acho muito legal citar isso, porque especialmente com figuras religiosas, pastores, né, a gente costuma colocá-los num pedestal, né? E como pastor, eu sinto que muitas vezes é até confortável isso, pastor e tal. Só que quando a gente se coloca acima ou diferente dos irmãos, das pessoas, ou a gente coloca outras pessoas, a gente esquece que o sacerdócio é de todos, o ministério é de todos, né? E eu lembro um dia lá em Curitiba, uma irmã ligou para mim e falou, pastor, você pode visitar minha amiga no hospital e orar por ela? Aí eu falei, posso, irmã, mas você já foi lá? Aí ela, não vou, porque a oração do pastor é diferente da minha, né? Falei, irmã, eu vou, mas depois de você. Porque eu sou separado pro ministério também, mas somos todos nós, o ministério de todos os santos, sabe? E eu entendo que a culpa disso é muitas vezes até nossa, dos pastores. A gente se separa, mas não, a gente é tudo igual. Eu tô falando aqui cheio de pecado, cheio de falha, sabe? Altos BO emocional, mas tamo indo e essa é a caminhada que a gente vai construindo. Eu acho muito legal mostrar essa humanidade, porque às vezes a gente distancia muito alguns modelos, sendo que a gente é todo mundo igual. E isso é maravilhoso mesmo falar, porque tem pessoas que vão olhar e vão falar assim, nossa, as tentações só batem na minha porta.
né, as tentações, os problemas emocionais, é só na minha porta. Talvez eu não estou buscando a Deus o suficiente. E todos, inclusive as pessoas que estão dentro da igreja, talvez as pessoas que estão dentro lá da igreja, que vão até lá, elas admitem que são dependentes do Senhor, que elas precisam buscar o Senhor, né, para vencer essas coisas e estar com Ele diariamente. Se com o Senhor já é difícil, imagina sem o Senhor, né, como é mais difícil ainda. E, na verdade, quando você falou também sobre os pecados, né, que você olhava e ainda sentia as tentações, o pecado ele tem um efeito dominó, né? Sim. Ele tem um efeito dominó. Você não é, eu vou fazer uma coisinha aqui, só essa coisinha aqui, e aí vou parar só para experimentar. Na verdade, você experimenta uma vez e quando você vê, já tomou conta da sua vida. Você faz daí você vai ter que ter outro para esconder, você vai ter outro Aí vai indo. Aí vai indo. Então, esse realmente é um desafio, por isso que é bom a gente sempre, cara, não entra, fica o mais longe do pecado possível, porque, como você falou, um leva a outro e por aí vai. Então, e reafirmando para todo mundo que está assistindo a gente, existe poder na vulnerabilidade. E eu entendi isso cedo no meu ministério. Eu lembro que eu estava num retiro de jovens e a gente teve um momento muito especial onde a gente começou a abrir o coração, inclusive confessar pecados ali, desafios que a gente tinha, orar pelos outros. E eu pensei, cara, eu vou abrir meu coração aqui para essa galera aqui, cara. O que eles vão achar de mim? Como é que eles vão olhar o pastor deles? Aí depois eu falei, cara, não, tamo junto, vamos embora. Eu rasguei meu coração, cara, no final... Um dos jovens veio, me abraçou chorando e falou, cara, agora mais do que nunca você é meu pastor. Falei, cara, mas você ainda quer que eu seja seu pastor? Com tudo isso que eu falei aqui de podre que tem no meu coração, ele falou, cara, você é um como nós. E, cara, o meu respeito dobrou. Então, isso é muito legal, a gente mostrar o poder da vulnerabilidade. Quando a gente mostra que somos iguais, ao invés de a gente perder controle, poder, a gente conquista o coração das pessoas e mostra que a gente é um com eles. E acaba sendo verdadeiro, né? Porque as pessoas distanciam muito isso mesmo. Sim. Nossa, aquele é santo, aquele tá lá e isso não bate na porta dele, não chega até ele, chega. Fica utópico, né? E aí a gente, se eu nunca vou chegar lá, então, já que eu não sou igual a ele, então não vou nem tentar. Sendo que a gente tá na mesma caminhada. Mas isso não exime a responsabilidade, né? De caminharmos como Cristo caminhou. Com certeza. De fato, né? Fazer como Paulo dizia, pode me seguir, porque eu estou indo na direção de Cristo, falando para Timóteo, pode me copiar, porque eu sei quem estou fazendo. Se você por acaso me ver cair, aí qual que é a questão? Você tem que estar olhando para Cristo, porque você não pode estar baseado em homens. Isso daí é muito importante, porque hoje em dia o homem tem guiado outros homens e muitas vezes o alvo não é Cristo, né? Sim, ele é a nossa E é no mundo inteiro isso que acontece. É no mundo inteiro e você sabe muito mais que a gente, né? Cara, e esse mundão tem cada coisa, especialmente relacionada a cristianismo, Jesus. Eu tenho experimentado e conhecido um pouco isso, né? Foi até uma transição muito interessante há 1 ano e pouco atrás. Eu e a minha esposa, a gente começou a sentir no coração esse desejo de ser missionário, de abençoar o mundo, de ensinar para o mundo que a gente sabe, especialmente através de pregação nas redes sociais. Mas a gente estava numa situação muito confortável, né? Às vezes a gente estava num trabalho legal, morava numa casa legal, numa realidade legal, Deus abrindo portas pro nosso ministério aqui no Brasil. E eu falava com a minha esposa, eu não vou, a gente não vai sair. Eu falei, amor, pra quê? Deus tá tanta coisa pra fazer aqui. Não vou mexer com isso não. E Deus, ele foi tirando cada coisa, cada argumento que eu dava para não me jogar na missão, no campo missionário, Deus foi tirando, sabe? Eu falava, por exemplo, amor, eu amo a nossa casa. Não, quando eu morrer eu quero ser enterrado aqui. Era uma casa alugada. Mas... falava, não vou sair daqui. E aí, a casa inteira começou a rachar. Começou a rachar a ponto de a gente ter que sair. Uma casa construída pelo dono da casa, era dono de construtora. E a casa começou a rachar e balançar à noite. E o engenheiro falou, cara, você tem que sair daí semana que vem. Aí meu trabalho, que eu amava, curtia, falei, não vou deixar meu trabalho na mão. Descobri que eu seria transferido. Tudo que eu ia colocando. Eu até falei, Deus, não vou falar mais nada pra você não tirar. Porque senão já entendi, tô indo. E aí, em 15 dias a gente decidiu vender tudo que a gente tinha. Eu tinha uma passagem para os Estados Unidos para fazer uma conferência lá, ia com a família. Eu falei, amor, vamos aproveitar essa passagem, a gente vai, fica, estuda inglês e de lá Deus vai revelar o nosso próximo passo. Eu já tinha visto um peixe cuspir um homem, mas eu não tinha visto uma casa cuspir um homem. Cara, tá cuspiu, vendo? Viu? Tá cuspiu, vendo como Deus faz? Cuspiu legal. E eu gostava daquela casa. 1 minuto de silêncio, em homenagem. E para vocês decidirem ir para um determinado lugar, como foi? Você sentiu a direção de Deus para onde vocês estão agora? Eu acredito muito na providência, sabe? Até essa lição minha lá, quando eu tive aqui essa experiência no quesito relacionamento, fortaleceu muito meu coração a crença de que Deus está muito mais interessado na minha felicidade do que eu. Então eu me preocupo em estar perto dele e entrar nas portas que ele abre para mim.
E eu falei, tá, mas pra onde? Eu não sabia pra onde ir. E aí abriu a porta, eu tinha uma passagem para os Estados Unidos, uma parente lá tinha uma casa vendendo, falou, olha, enquanto não vende a casa, eu deixo vocês ficarem lá na minha casa. Fechou, tinha uma casa, tinha um lugar, eu falei, vamos embora. Com as crianças? Com as crianças, 2 filhas, uma de 1 ano, uma de 4 anos, entendeu? O povo falando, você é louco, BJ, tu vai largar seu ministério, vai largar seu trabalho. Eu falei, o que você vai fazer lá? Eu falava, não sei. E eu não tinha nada certo. E gente, não, mas você tem uma igreja lá, você só não pode falar, né? Eu falei, cara, não tem nada não. E foi um pulo no escuro, foi um pulo de fé, sabe? Hoje de manhã eu estava até falando em uma empresa sobre Gênesis, onde Deus chama Abraão e ele fala, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, vai para o lugar que eu ainda vou mostrar. Era esse o sentimento que eu tinha. A clareza de que Deus chamou, mas a total incerteza para onde ele estava chamando. Então isso é muito louco. E a gente foi. E aí nesse processo a gente saiu com 2 malas, a gente morava numa casa de, sei lá, 300, 400 metros quadrados, o interior, linda, cheio de coisas. Cara, a gente em 2 semanas tinha 2 malas. E a gente no aeroporto com as crianças, fomos para os Estados Unidos, tomamos aquele choque de realidade, né? Estados Unidos, tal, é massa. Pô, legal, passear é uma coisa, agora viver, você tem que aprender a viver do zero, né? Então cheguei lá, fui no mercado, 5 por 1, $1, R$5, minha filha pedindo brinquedo e eu, cara, mas se eu der, e se faltar lá na frente, minha filha chorando, papai, eu quero brinquedo. Eu falei, filha, mas não, tá cara, mas a vovó falou que aqui é tudo barato. Ainda mais nos Estados Unidos, que tem coisas... Tudo aquilo, entendeu? É um parque de diversão, eu falei, só filha, você na farmácia. Eu falei, filha, e a gente morava em Orlando, do lado da Disney ali, mas não, eu falei, cara, não vamos abusar, a gente não sabe o que vai ser amanhã. Teve algum momento que você parou e falou, o que eu tô fazendo aqui? Olha, esse momento do mercado para mim foi mais forte. 2 momentos. Quando a gente chegou lá e foi para um hotel e não tinha reserva, todos os cartões falharam, não tinha ninguém da igreja, não tinha contato, ficamos 1h30 depois de umas 30 horas viajando com 2 crianças, sem dinheiro, sem hotel, sem nada. Eu falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? E quando a gente foi no mercado, eu falei, cara, você me trouxe para cá, Deus, para não poder dar um brinquedo para minha filha. Como assim? Mas aos poucos Deus foi abrindo as portas, sabe? Deus foi ajustando, mas essa experiência fora do país ou nas missões, eu aprendi nesse momento que o maior desafio não é nem, às vezes, a saudade ou o dinheiro, é a informação, né? Você tem que aprender a viver de novo, do zero, né? Minha filha ficou doente lá na 2ª semana, a gente sabia que remédio dá para ela, mas como é que é esse remédio em inglês? Ah, fui lá, precisava do pedido médico. Aonde consegui o pedido médico? Fui comprar um carro, qual o golpe que tem aqui para eu não cair? Então, você cara, é uma situação de humildade total, você está totalmente vulnerável. Entendeu? Então isso me ensinou muito sobre fé, sobre humildade. Esse processo é uma escola. No caminho, Deus mostra a dependência, né? Você contando total, assim, cara, me remetia justamente o povo saindo do deserto, daí vai. Mas você me tirou daquele lugar para eu passar sede aqui. É a mesma coisa. O povo cristão, nós não sabemos ser dependentes de Deus, né? E nesses momentos que nós aprendemos. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, cara. E tem sido uma escola de fé. Cada dia, cada processo um processo e é muito louco experimentar isso. Quais países você já passou? Eu quero saber também, aí tá, essa história dos Estados Unidos, mas hoje você não está nos Estados Unidos. Como você chegou e quanto tempo você está fora, como você... Então, olha, nesse último ano a gente morou em 4 países diferentes, foi muito louco. O que aconteceu? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, fui convidado para pastorear uma igreja lá, ajudar como pastor auxiliar, beleza. E aí, a sede mundial da minha igreja, a Igreja Adventista, fica lá nos Estados Unidos e eles, cara, você tá aqui? Ajuda a gente aqui nesse negócio de internet, tudo. E eu comecei a trabalhar com eles online, ajudando países no mundo, igrejas no mundo, a poder evangelizar e aprender como evangelizar no digital. Então as portas foram se abrindo para mim lá e foi muito legal. Depois de uns 3, 4 meses, a gente já estava mais estável, já tinha esse trabalho, já estava se ajustando, sabe? Tudo bem ali, minha família já se adaptando. Só que aí veio um convite inusitado. Meu chefe me ligou um dia e falou, BJ, tô indo para a Ásia amanhã, na verdade 2 dias depois, para as Filipinas, e tô precisando de alguém para dar uma palestra lá sobre redes sociais. Você pode ir? Falei, cara, demorou, bora. Aí ele, o budget é $1.000, compra a passagem e se embora. Eu falei, pô, $1.000, vou comprar pra mim, pra família, passagem de $1.800. E aí eu lembro que eu liguei pra ele e falei, cara, tá mais caro. Ele falou, mano, só tem isso, então deixa quieto pra próxima. E aí entra o papel da esposa, né? Minha esposa olhou pra mim na hora e falou, você não vai mais? Eu falei, não vou, 1.800, a gente só tem, né, só deram 1.000. Ela falou, Vitor, a gente saiu do Brasil pra quê? Não foi pra cumprir a missão? Eu falei, foi. E agora que você tá sendo chamado, você não vai por causa de dinheiro? Ele falou, não, compra essa passagem e Deus vai dar um jeito. E aí, cara... Mulher de fé a minha, comprei a passagem, fui. E quando eu tava lá nas Filipinas, cheguei lá, dei o treinamento, meu coração começou a queimar.
E eu comecei a sentir que eu seria muito mais útil lá do que onde eu estava nos Estados Unidos. Embora a Filipinas seja um país cristão, eles tinham uma necessidade muito grande nessa área de expandir para o digital, de alcançar pessoas pela internet. E eu senti isso muito forte no meu coração. Falei, cara, eu acho que a gente vai ser mais útil aqui. E aí lembrei do texto de Abraão lá, sai da tua terra, eu saí, vou te abençoar, eu fui, mas agora é para você ser bênção, sabe? Abençoa. E eu falei, cara, eu vou ficar lá, tô fazendo o que lá? Tá massa, mas aqui eu vou ser mais útil. Só que eu falei com Deus, Deus, eu não vou ousar dar essa ideia pra minha esposa. Já tirei a família inteira do Brasil, já foi um rolê. Se quiser, você fala com ela. Gente, na mesma noite, minha esposa me liga e fala, amor, tava tomando banho. E eu pensei, por que a gente não vai morar nas Filipinas? Aí eu falei, amor, aí eu vou pro outro lado. Amor, você pensa bem, amor, agora a gente tá bem nos Estados Unidos, já estamos com trabalho, com a família, e as meninas estão bem. Você tem certeza? E ela repete a frase, a gente não saiu para fazer a missão? E eu falei, ok, então vamos embora. E aí 6 meses depois de a gente chegar nos Estados Unidos, a gente se desfaz de tudo de novo, põe as coisas na mala, e agora a gente se muda com as nossas filhas para as Filipinas. E aí eu fiquei nas Filipinas trabalhando ali. Aí você tinha onde morar, tudo, eles arrumaram tudo para você? Tinha... eu trabalho online, né? Ajudando igrejas e pessoas pela internet. Então eu posso morar onde eu quiser. Então o meu salário eu conseguia me manter lá. Então aluguei um apartamento ali nas Filipinas, próximo à Universidade Cristã. Comecei a estudar inglês lá também. E foi uma experiência muito legal, mas ao mesmo tempo muito desafiadora, né? As Filipinas é uma ilha, a gente morava próximo a um vulcão ativo que entrou em erupção uns 3 anos atrás. E então, assim, um negócio maluco. Tava lá um dia do nada, terceiro andar a gente morava, começou a tremer tudo. Fui ver um terremoto, 6,5 graus. Maluquice. E todo mundo olhando pro vulcão. Eu falei, gente, vai o terremoto. Olha para as pessoas. Não, o problema é o vulcão. Quando tem terremoto, vulcão entra em erupção, ele é o problema. Então, assim, pensa a loucura, sabe? A gente sem carro, outro país, outra alimentação. Na Ásia, mudar para um país do Ocidente é difícil. Agora, eu sei, pro outro lado do mundo, é outra estrutura de pensamento. E as suas filhas se adaptaram? Olha, elas são muito pequenas e elas gostam muito de mudar, de viajar, então foi tranquilo relativamente. Enfim, não se apegavam muito, não estava estudando muito ainda, então foi bem tranquilo. Mas é claro, fazer missão com 2 criancinhas a gente se preocupa, né? Tá num lugar onde você não conhece, onde minha filha ficou doente, a gente tá mais para onde levar. Então é um desafio, mas ao mesmo tempo é muito lindo. Só Deus poder proporcionar tudo isso. É só Deus, né? Para colocar essa coragem no coração da mãe. Eu já fico pensando... Eu já estava imaginando a cabeça da minha mulher. Eu também estava imaginando isso. Eu já estava imaginando a cabeça da minha mulher. Minha mulher já estava falando assim, já tinha voltado faz tempo, eu não teria nem deixado ir. É que realmente não é fácil. É Deus. Deus coloca no Ele coração. prepara o coração para cada um onde ele quer que você esteja, né? Porque... E agora que a sua filha provavelmente já vai, a maior, né, já vai começar a estudar, vocês também não vão poder ficar mudando muito de lugar. Sim. Só se Deus mandar, porque quem sou eu pra falar que não vai, né? Se agora... for os planos de Deus, vocês vão pra onde ele quiser. Segunda Lise, não. Segunda Lise, não. Depois do 4º país em um ano, teve um dia que a gente tava indo pra praia, assim, minha filha falou, papai, falei, filha, vamos pra praia? Ela, vamos, mas papai, a gente vai voltar pra mesma casa, né? Aí eu falei, sim, filha. Aí eu olhei pra Dani, minha esposa, e falei, amor, acho que é bom a gente dar uma segurada aqui, né? E aí, enfim, aí seguramos. Mas o mais louco é que nós não somos, né, residentes de nenhum lugar nessa terra, a não ser de um reino celestial. Nós somos peregrinos, então. Alguns serão chamados para isso, e glória a Deus, né? É isso. Glória a Deus por isso. Daí você saiu da Filipinas... E aí fiquei lá, né? E aí essa transferência foi interessante também, porque depois de 3 meses nas Filipinas, eu fui realizar meu sonho de conhecer a Tailândia. Inclusive tinha uma passagem aqui do Brasil, aquelas que você compra com 5 anos de antecedência, tudo, e agora eu tava lá, perdi, enfim, mas eu falei, amor, a gente vai pra essa Tailândia. E uns 3 dias antes de sair, eu recebo uma mensagem no meu Instagram de uma amiga da minha irmã dizendo assim, eu sou amigo da sua irmã, lembra de mim e tal, e olha, eu sou missionária na Tailândia. Vamos marcar de se ver? Eu tô sozinha aqui na cidade, sou a única brasileira, vamos se ver? Eu falei, cara, eu tô indo daqui 3 dias. Ela, não, então vem aqui. Ela trabalha numa televisão cristã de lá, que é a TV Novo Tempo, a mesma que eu trabalhava aqui, só que é uma filial lá na Tailândia. Aí ela falou, você pode vir aqui? Eu falei, venho. Ela falou, já faz uma palestra para todos os nossos funcionários, vai ser top. Eu falei, fechou. Ensaiei meu inglês, cheguei lá, curti a Tailândia, no último fim de semana fui dar a palestra. Cheguei na sala, tinham 7 pessoas. Aí eu fui com a comparação, a TV que eu trabalhava cristã aqui tinham 600 funcionários. Cheguei lá e falei, tá, mas tá só os diretores aqui? Ela, não, tá todo mundo aqui, essa é toda a equipe. Ele é o diretor, ela é a designer, isso e aquilo, ele é isso e todo mundo. Falei, tá, mas você me falou que vocês fazem TV para 7 países, em 7 línguas diferentes, em 7 pessoas, cada um aqui cuida de um idioma e tal. Cara, ali eu falei, caraca,
E aí eu fiz o treinamento com eles, tal, digital, e eles ficaram assim, eles falaram, cara, a gente precisa disso, porque os países que eles cuidam, na sua maioria, são países fechados para o cristianismo. Eu estava nas Filipinas, é um país cristão, você pode pregar, falar em público tranquilo. Mas lá na Tailândia não, e nos países que eles cuidam não. Cuidam ali de Mianmar, país em guerra civil extrema, Vietnã, comunismo, Camboja, uma abertura para o cristão, mas não tem, Malásia proibido pregar, Singapura, ninguém quer saber de Deus. Cara, só país tenso. E aí ali eu falei, cara, eles começaram a falar, BJ, por que você não vem morar aqui? Ajuda a gente, cara, você trabalha online, você pode morar onde você quiser. Aí eu só olhei pra minha esposa assim, ela olhou pra mim, e aí a gente, vamos orar. E aí Deus, ele deixou muito claro, o meu chefe do meu trabalho, um dia ele mandou uma mensagem, falei, amor, vamos orar 1 mês. Vamos ver se é o que Deus quer ou se é só o nosso coração. E um dia meu chefe troca ideia comigo e fala, BJ, você conhece alguém que tá na Tailândia, algum missionário? Falei, não, tem uma amiga e tal, mas ele, não, cara, a gente quer abrir uma base lá, seria massa ter alguém do nosso time lá. Eu falei, olha, eu tô orando pra ver se Deus quer que eu vá pra lá. Ele falou, então não ora mais não, que acho que é isso aí mesmo, vai embora. E aí minha esposa topou também. Pra gente foi muito bom, porque a nível a gente foi muito mais útil, e esse foi o que guiou as nossas decisões, sabe? BJ, como você decide pra onde você vai? Aonde a gente vai ser mais útil? É isso que eu como família e minha família a gente decidiu. Mas lá também acabou sendo melhor para a nossa família. A Tailândia é um país bem mais desenvolvido que as Filipinas, então a gente acabou de bônus ganhando vários benefícios, custo de vida bem mais barato, mais acesso a alimentos. Nas Filipinas, por exemplo, um cacho de uva era R$50, lá onde a gente morava. Então você comprava a uva e saía escondido, assim, que era ostentação. Era a uva de Canaã? Rapaz, ó, de pequenininha, nem era grande não. Não dava para carregar Rapaz, eu falava assim, essa aqui tá cara. Então ir para as Filipinas, a gente se tornou muito mais útil para a Tailândia, muito mais útil na nossa missão, e ao mesmo tempo também como família, para as meninas foi muito bom também. A gente está lá já tem 6 meses lá no último destino. E vocês estão gostando, então? Muito. Estão bem adaptados. E como Muito. que é esse trabalho de missões? Você faz algo pela internet? Sim, sim. A gente está curtindo muito lá, embora não seja fácil, né? Por exemplo, teve, acho que uns 2 meses atrás, eu viajo muito nesse trabalho, eu já explico o que eu faço, mas um dia eu voltei para casa e fui arrumar a cama. Quando eu fui arrumar a cama, caiu assim atrás da cama uma faca que a gente tem de cozinha desse tamanho. E aí eu olhei, amor, o que essa faca tá fazendo aqui? Aí ela falou, amor, eu deixo embaixo do travesseiro quando você viaja, porque se acontecer alguma coisa eu tenho como me defender. Eu falei, caraca. A Tailândia é super seguro, a gente mora numa casa de rua no interior, cidadezinha pequena, mas você não tá no seu país, né? Mas ali naquela hora me deu um baque assim, eu falei, caraca. Na dúvida entre gritar e tacar uma faca, melhor já segura a faca, né? Mas eu falei, cara, até quando eu falei, Deus, pô, olha a situação que eu tô deixando minha família, nessa insegurança, né? E eu falei pra Dani, amor, você quer voltar? Ela falou, não. E a gente veio agora pro Brasil, né? A gente falou, ela começou a orar. Tô curioso pra conhecer a sua esposa. Tem que conhecer, cara. Ela ia vir, mas não dá, minha filhinha tá doente. E quando a gente veio pra cá, ela orou e falou, Deus, se o senhor quiser que eu volte mesmo, que eu não queira ficar no Brasil. E a gente ama nosso país. A gente aqui é um ótimo lugar pra se viver. E deu 3 dias já, ela, não, quero voltar. E ela fala, amor, mas tá difícil e tal. Ela falou, não, mas a gente tá cumprindo o propósito, tô feliz. Então é muito louco quando você tá cumprindo o propósito de Deus, embora você não esteja nas melhores condições, você tá em paz, você tá feliz, porque você sabe que você tá no caminho certo, sabe? Isso é muito louco. É o Senhor direcionando, né? Sim. Colocando os planos dele, é isso que a gente Sim. tem que acreditar. E só de ele te dar essa paz no coração de vocês, colocar essa paz no coração de vocês, você já vê que é o direcionamento de Deus, né? Com Porque certeza. se vocês tivessem vindo pra cá e pensado, ai, que saco, tenho que voltar, Sim. aí você teria que pensar, né? É bem isso, bem isso. E essa clareza, essa paz, cara, não tem preço. E você tá, mesmo no meio da loucura, mas você vê Deus guiando, Deus agindo, Deus protegendo. Essa faca, por exemplo, a gente tem uma longa história com essa faca. Quando a gente se mudou das Filipinas pra Tailândia, a gente levou todas as mudanças nas malas, porque era mais barato que navio, enfim, 8 malas. A gente cresceu na vida, né? Saiu com 2, já tem 8. e eu lembro que eu peguei essa faca no final, na hora de ir embora, assim, na cozinha, assim, tava em cima, eu falei, na correria, atrasado, eu falei, cara, vou pôr na mochila e depois eu ponho na mala. Gente, esqueci de pôr na mala. Quando eu cheguei na Tailândia, que eu abri minha mochila de costas, tava a faca desse tamanho na mochila. E passou no raio-x? Passou no raio-x. Cara, eu não sei, foi um milagre. Eu não sei se eu ficava feliz ou triste, né? Me sentindo inseguro, mas dentre os vários livramentos de Deus, aquele foi um. Porque imagina, que explicação ia dar viajando com a faca desse tamanho, a faca de cozinha na mochila? Qual foi a trilha que você fez pra eu não fazer também. Depois eu fiquei com medo. Mas eu... E por que você resolveu levar a faca?
A gente levou tudo, a gente se mudou, então era tudo, a gente levava tudo. Só que a gente colocou nas malas de baixo. E como eu saí correndo de casa, eu pus a faca na mochila, falei, chegar no aeroporto eu ponho na mala. E Esqueceu. Normalmente no aeroporto, aquela caixinha transparente tem muitas facas. Tem muitos objetos pontiagudos. É verdade. Mas não é, a ideia era pôr na mala de baixo. A gente levou coisa de cozinha, é a nossa mudança, né? Então foi um dos livramentos de Deus aí. Esdras, Neemias lá, todo mundo com as suas espadas, vocês já foram. Era a minha ali já, pronto, só não podia passar na alfândega ali, senão já era. Vocês passaram algum momento de dificuldade nessas viagens no sentido de segurança quanto a vocês serem cristãos? Cara, não tivemos nenhum desafio assim direto, mas alguns indiretos. Como por exemplo, eu estava num país, não lembro o nome, mas fui orar antes de comer e fiquei com medo de orar. Porque eu não sabia quem estava do meu lado, sabe? Então, às vezes aqui no Brasil a gente tem vergonha, às vezes você dá aquela coçadinha de, né? Mas lá não, foi o primeiro lugar que eu tive medo de orar, cara. Assim, não sei quem tá do meu lado, sabe? Então, teve alguns lugares também que eu não posso citar, de missionários, realidades que eles vivem muito delicadas, conversões que a gente vê que a gente não pode falar o nome, mostrar foto, porque ela ainda vive, especialmente no meio muçulmano, e se descobrirem a própria família mata, sabe? Então tem realidades assim absurdas assim fora do país, como missionário a gente experimenta e que... Você testemunhou ou escutou falar só? Essa eu escutei a história do missionário assim que ele voltou da missão. Essa direto aí eram 2 meninas no sul das Filipinas que se converteram, só que elas queriam converter a família. E por isso elas continuaram seguindo os costumes muçulmanos, com as roupas e tudo, e elas se reuniam em secreto, porque a partir do momento que elas se demonstrassem publicamente, elas tinham que fugir, senão elas seriam mortas, e elas queriam ainda influenciar a família. Então, até hoje elas estão lá, e a igreja delas são elas 2. Meu Deus, mas a gente nem imagina, né, o que acontece nesse mundão. Ali em Camboja tem muito tráfico de crianças, né, também, inclusive como escravos sexuais. Né? Ali é complicado. Ali aquela região ali, olha, tem ao norte, noroeste da Tailândia, tem fronteira com um país chamado Mianmar. E Mianmar está numa guerra civil muito forte, por exemplo, entre tribos. São 3 tribos guerreando. E tinha uma 4ª tribo que, quando dividiram o país, ficou metade em Mianmar, metade na Tailândia. E aí essas 3 tribos de Mianmar se uniram para expulsar essa 4ª de Mianmar para a Tailândia. A Tailândia falou, não quero receber. Mianmar falou, não quero eles mais aqui. Milhões de pessoas. E aí a saída deles foi ficarem em um corredor humanitário entre os 2 países. Tipo uma faixa entre as fronteiras, sabe? E é ali que eles acampam. Então eles fizeram grandes assentamentos, grandes acampamentos ali de refugiados. E lá moram, olha, eu não sei se milhões, mas muita gente que não pode ser aceita na Tailândia, mas não é aceita em Mianmar. E ali dentro é a lei deles que funciona. Então, no geral, tem muito tráfego ali, humano, mas ali em especial foi a situação que mais mexeu comigo, porque eu fui com a minha família para a gente fazer uma missão dentro dessa área. E aí a gente viajou para a fronteira, ficamos no hotel esperando um dos líderes locais autorizar a nossa entrada, porque lá não tem lei. A lei são eles que fazem. Então a gente precisava de um cara lá assinar pra gente poder entrar. E o cara não assinou. A gente tinha 6 dias de missão, 2º, 3º, 4º dia não assinou. No 5º dia eu falei, cara, eu vou entrar nesse negócio. E aí uma galera local veio e falou, cara, trouxe a roupa, põe a roupa nossa, e você entra e diz que é um dos nossos, tal, tá de boa. E eu lembro que a ideia era entrar com a família toda, mas nesse regime não dava. E quando eu tava indo pro carro, eu olhei pra trás, vi a esposa, as filhinhas ali na porta do hotel. E eu falei, cara, eu não vou. Não vou deixar minhas meninas aqui, assim, sabe? Não vou correr esse risco à toa. E é muito louco, assim, fazer missão em família, talvez você não vai tão rápido quanto iria sozinho, mas também a gente potencializa por 4 que a gente vive, né? Então ali foi a situação mais delicada que eu vi, porque conhecendo esses missionários, eles me contaram as realidades, as histórias. Como é uma terra sem lei, o que acontece ali dentro, até me recomendaram não levar minhas filhas lá dentro, porque eles às vezes roubam, fazem tráfico de criança, é terrível. Eu tava com uma missionária da Índia. Obrigado, eu não vou poder sair do meu bairro mais agora em casa. Desculpa. Mas eu tava com uma missionária da Índia, inclusive ela tá aqui no Brasil agora, que trabalhava no orfanato na Índia. E ela falou, trabalhava no orfanato com acho que mais de 300 crianças, todas que têm pai e mãe. Eu falei, mas como assim? Todas têm pai e mãe? Ela falou, todas estavam ali e foram compradas pelos donos do orfanato. Falei, mas compradas? Ela falou, naquela região da Índia é comum um pai que tem muitas crianças vender algumas crianças para sustentar os outros. E eles vendem, geralmente vai ou para trabalho escravo, ou para tráfico sexual, ou para, não sei o terceiro objetivo, esqueci. Mas pode terrível, ser órgãos também, terrível. Né? Enfim. E aí aquela família, 2 americanos, compravam as crianças, e eu falava, cara, mas eles não podem ver os pais? Falaram, não, porque se voltar o pai vende de novo. Então eles têm que ficar ali. Então, gente, fora, olha, tem cada realidade, especialmente relacionada a isso, criança, que aperta o nosso coração.
Meu Deus. E o impacto do evangelho nesses povos, assim, você tem alguma história de que o evangelho chegou em determinado lugar e causou uma verdadeira revolução, seja em tribos, seja em pequenos bairros? Olha, é muito louco olhar isso, porque eu estava, por exemplo, na Europa, em Montenegro, com um casal de missionários que eram uns dos únicos cristãos no país. Eu acho que eles estavam no país de... esqueci o nome, ali perto da Sérvia, enfim. Mas eles falaram, não, eu falei, vocês têm igreja para eles? Eles falaram, não. Como assim? Não tem, a gente é, né, da minha religião, adventista, eles são os únicos adventistas, um casal naquele país, pensa, um país. Outros lugares com... Essa realidade do cristianismo, pra gente é meio óbvia aqui no Brasil, né? Você não chega... Geralmente você pergunta de que religião você é, mas você não pergunta se acredita em Jesus ou não. E lá fora é outra realidade, assim, especialmente na Ásia. Tem muitos lugares que as pessoas não conhecem quem é Jesus. E outros que conhecem Jesus de uma maneira errada. Tava contando que eu cheguei no centro de Bangkok mexendo no celular, perguntei pra minha amiga, posso andar com o celular na mão aqui, tranquilo? Ela falou, fica de boa, a gente não é um país cristão, aqui é seguro. E eu falei, cara, como eu vou pregar de Jesus pra quem não sabe, ou despregar? Porque a ideia que eles têm de cristianismo, especialmente lá onde eu tava, era uma ideia de deturpação, de Hollywood, porque eles entendem o Ocidente, cristianismo é todo o pacote. Porque para eles, religião, família, política é tudo uma coisa só. E eles acham que aqui é assim também. Então é muito difícil você pregar em contexto onde as pessoas têm uma visão totalmente distorcida do que é o evangelho, sabe? E ao mesmo tempo nesse processo, Galego, algo que me chamou muita atenção, até no nosso corpo doutrinário, por exemplo, eu tenho entrado em contato com outras religiões. Agora eu estou lá na Tailândia, mais especificamente o budismo. Que religião massa. Eu nunca tinha estudado a fundo, tal. É muito legal. As pessoas boas, gentis e tal. Enfim, muitas coisas boas. E é legal, acho que até a gente estudar religiões e admitir isso. Geralmente a gente fala, não, é do mal, é do não sei o que. Cara, tem muita coisa interessante em outras religiões também. Mas não tem tudo, cara. Especialmente lá na Tailândia e na Ásia, o que está mexendo muito no meu coração é o poder da crença mais importante que a gente tem no cristianismo e a que a gente deixa mais de lado. Que eu acho que é a graça de Deus. Amém. Cara, se não tem Cristo, na verdade não tem nada, né? Cara, porque daí perdeu a graça, perdeu tudo, não né? Tem. Se perdeu a graça, perdeu a graça. Perdeu, cara. Então lá eu vejo pessoas muito devotas, muito fiéis, ótimos cidadãos, isso é muito massa. É um país extremamente seguro e muito por causa do budismo. E às vezes, só que muitos até pelo medo, se eu fizer algo com alguém, depois na minha reencarnação, pá. Mas não tem a graça, cara. Então é uma vida assim de você ficar fazendo obras. Lá, eu conversando com um monge, ele me explicou que eles acreditam que cada ação que você faz, você acumula pontos brancos ou pontos pretos no céu. E aí no fim das contas... Tô lascado, se for por isso eu já morri. Imagina, meu irmão. E aí no fim das contas vai ver a balança, sabe? Quanto mais você tiver... Então é uma vida para tentar compensar com boas ações as más ações. Não tem graça, cara. Eles acreditam o quê? Em reencarnação. E acreditam em reencarnação, por exemplo? É o espiral, né? É o espiral humano. Sim. Siddhartha Gautama, 645 aproximadamente antes de Cristo. Daí vem essa ascensão que contrastava já com Daniel falando dessa vida única, né? E eles não acreditam em Cristo, os budistas? Não como um profeta. Alguns acreditam como uma figura histórica, mas eles não religiosamente. Como Salvador. Entendem como um homem iluminado só, que pode ter atingido o Nirvana, né? Sim, como mais um, como muitos outros, né? Uhum. E eles, por exemplo, lá na Tailândia, os animais de rua são extremamente bem cuidados. Extremamente. Andando na rua ali, gatinho com coleira de ouro. Não era de ouro de verdade, mas bicho de rua tudo bem cuidado. Não, em plantações, você vai fazer uma construção. Se você estiver cavando um solo que tiver minhocas, eles vão primeiro retirar todas as minhocas para depois fazerem... Por quê? Porque eles entendem que aquele cachorro pode ser um parente. Pode ser alguém reencarnado vindo ali. Meu Deus. E talvez eu não vou cuidar dele. Ou se eu não cuidar dele, na próxima encarnação eu posso sair ali. Sabe? Então, e aí junta também uma crença que eles têm 5 mandamentos, um deles é que eles não podem matar animais. E aí eu até falei pro monge, né? Falei, tá, então vocês são todos vegetarianos aqui? Ele, não, eu não posso matar, mas se o outro matar, o ponto preto ficou com ele, eu posso comer. Aí eu falei, espertinho. Falei, sempre dá um jeitinho, né? Sempre dá um jeitinho. O açougueiro chega e fala assim, olha, você que matou não, quem mata é Deus, eu só fatio pros outros comerem. Daí é um colocando pro outro. Aí não, ponto preto tá com quem matou, não com quem comeu. E no final cai nas costas de Deus. Vai jogando. Mas é uma vida muito assim, pautada pelas obras, sabe? Então...
como eu disse, forma bons cidadãos. Mas não é muito diferente do cristianismo de hoje em dia, pois não. É, o que eu falei, muitos de nós a gente vive como se a graça não existisse, entendeu? Agora a pergunta é, se o seu trabalho é pela internet, você pode morar em qualquer lugar do mundo, por que você escolheu lá? Qual que é a sua missão lá na Tailândia? Então, a gente entende, eu e a minha família, que a gente tem uma missão pessoal e uma institucional. Então, acredito muito na minha missão institucional de abençoar e servir a igreja. E isso eu faço online, né? Hoje eu trabalho online, viajando, dando treinamento e tal. Que é o que exatamente? Que é o quê? Eu trabalho como evangelista digital. Então, hoje eu gerencio 2 equipes de evangelismo digital para países de língua portuguesa no mundo todo. Então, uma equipe que a gente faz cuidado pastoral online. Então, a gente faz anúncios, né, de oferecendo oração. Aí tem uma equipe por trás que recebe o pedido, ora pela pessoa. Cuidado pastoral online. Algumas coisas que a gente tem testado aí que tem sido muito interessantes. Muito interessantes. E uma outra que a gente cuida de redes sociais voltadas para evangelismo. Então, é uma equipe que a gente cuida de uma página, especialmente da igreja, chama Igreja Adventista Mundo, e através dessa página a gente faz evangelismo, a gente faz vídeos e tudo mais, e ajudando a criar essa estratégia de evangelismo. O meu foco da minha equipe é país de fala portuguesa, mas no meu time a gente tem equipe de inglês, espanhol, francês, então a gente cria estratégias de evangelismo para o mundo. Então é mais ou menos, esse é o meu trabalho, né, institucional. E com isso, a gente entende que a gente tem uma missão pessoal também, onde a gente está, sabe? Hoje em dia, com o advento da internet, a gente muitas vezes acha, é online. Cara, o online é extremamente poderoso, eu acredito, eu vivo disso. Mas o online sem o pessoal não é nada, cara. Então, a gente até entende que o poder do online, ele vem do pessoal, dos relacionamentos, da vida. E a gente escolheu estar na Tailândia por sentir que lá a gente seria mais útil com esse dom que eu tenho. Então eu estou perto de um polo lá de televisão e internet lá da minha igreja e eu ajudo eles a, usando a internet, fazerem vídeos e tudo mais para alcançar países não alcançados. Então é mais ou menos esse trabalho. Agora, 3 dias atrás eu estava na África do Sul, ensinando também, fazendo uma conferência lá, e foi muito louco, cara. Ensinando, eu instalei um aplicativo de edição de vídeo no celular de um missionário lá da África. Ele, cara, mas como eu edito no celular? Algo simples. Falei, cara, baixa isso aqui. Cara, como é esse negócio de GPT? Aí eu expliquei. Como é esse negócio de editar foto? Sabe? E coisa simples. E esse é muito louco. Pra gente no Brasil, em mídias sociais, a gente é bem avançado, a gente entende, a gente usa, mas lá fora estratégias mínimas, eles muitas vezes não conhecem, que são extremamente úteis pro evangelho. Sim. Eu estava na Malásia e lá, por exemplo, lá a gente foi fazer um projeto missionário com livro, entregando livro nas casas, e você só pode entregar livro lá se você tiver impresso na capa do livro cristão, escrito assim, proibida leitura para muçulmanos. Agora pensa, a gente entregando um livro para muçulmanos em um país muçulmano de evangelização com a capa dizendo proibido muçulmano. Ó, não leem. E aí eu conversando com eles lá na Malásia, eles falaram, cara, que é proibido pregar. Se eu falar de Jesus na rua, eu sou preso, não posso. A gente mas você pode entregar igreja, o livro. Pode entregar o livro, mas mesmo entregar o livro, você tem que tomar cuidado. A gente entregar nas casas, passava um quarteirão e entregava em 2 casas, que o irmãozinho da igreja, essa casa não. Não, essa também não, esse cara aí pode denunciar, sabe? Pensa numa atenção, eu ensinando evangelismo para eles e eles não podem fazer. Só que aí esse líder da igreja olhou para mim e falou, BJ, mas aqui a gente pode fazer pela internet, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer propaganda paga, você pode fazer vídeo, live, pregação, evangelismo. Cara, a internet está aberta. E aí eu entendi porque que eu tava lá. E aí eu vou pra lá e ensino eles, às vezes, a criar uma conta de Instagram, a fazer uma live, a postar um Reels. Né? Coisas básicas, cara. Um pastor lá, por exemplo, ele postou um Reels no Instagram, pastor da Malásia, na língua malay, a língua da Malásia, e ele postou uma oração. Posso orar por você? Tal, fechou o olho, orou, tal, amém. Mais de 100 mil pessoas assistiram. E eu acho que uns 5 mil amém. Se você comenta amém na língua dele. Cara, não sei se tem 5 mil cristãos lá naquele país, entendeu? E um monte de gente vendo, até os muçulmanos vendo, curtindo a oração, eles gostam muito disso. Então, assim, a gente nunca ia entrar na casa de 100 mil pessoas, mas um vídeo chegou lá. Então, vendo esse potencial, esse é o meu trabalho hoje, a nível de mundo, e especialmente estando lá para presencialmente poder ajudar essa galera a usar a internet para alcançar países não alcançados. E aí vocês chegam nos países sempre com inglês? Sempre com inglês, sempre com inglês. E esse é um desafio, né? E eu deixo até um apelo para quem está assistindo a gente, que o Brasil, gente, ele é hoje o missionário mais requisitado do mundo. Quando a gente fala, e eu estava aqui no Brasil, a gente fala muito de reavivamento, que vai sair um reavivamento mundial pelo Brasil. A gente fala muito disso aqui, eu não entendia. Mas agora que eu estou lá fora, eu entendo muito claramente. Porque o brasileiro, ele tem um potencial missionário que nenhum outro país tem. Porque a gente é querido nos países. A gente não pode mandar um missionário americano para um país muçulmano. É muito difícil. O cara vai chegar lá, não vão deixar nem entrar.
Aí não pode mandar. O mundo é cheio de treta. E o brasileiro não tá em nenhuma. Tá neutro. Não tá neutro. Muito, até na Ásia. A gente não pode mandar lá um cara da Malásia trabalhar em Singapura, porque eles são tretados, que eles eram mesmo. Sabe, é cheio de. E o brasileiro, mano, a amarelinha brilha em qualquer lugar, né? Chega lá, o cara vai brigar com você fala Pelé, Neymar, futebol, os caras, mano, é Brasil. Então a gente é muito querido, muito aberto, a gente é muito adaptável. E muito comunicativo também, né? Comunicativo. Cara, a gente chega num lugar, tem muita cultura que chega num lugar, vê um negócio que não sai do jeito que imaginava, já... Cara, o brasileiro não vai aqui, vai ali. E a verdade é que o brasileiro também não parece com ninguém, né? Sim, até a nossa característica. Até característica, essa multidiversidade do nosso país. Porque você vai ver indiano, tem cara de indiano. Sim. Oriental tem cara de oriental. Mas lá eles devem olhar e falar que ele lá tem cara de brasileiro. Não tem. De brasileiro, fala, tem cara de ocidente. Não, mas brasileiro não tem uma característica assim tão forte marcante como um indiano, um oriental. Isso é fato. Isso é muito legal. E isso, cara, olha, nossa adaptação, nossa realidade de igreja, a base que a gente tem de cristianismo, embora muito atacada no Brasil, a gente tem uma base que a galera não tem lá fora. Experiência. Então, assim, eu digo aqui pra quem tá assistindo a gente, que sente no coração esse desejo das missões, sabe? O missionário brasileiro é muito requisitado no mundo e pode fazer um estrago no mundo. E por isso que eu entendo o poder e a responsabilidade do Brasil a nível de mundo. A gente foi abençoado pelo mundo, pela evangelização mundial que chegou aqui. E agora chegou a hora da gente abençoar esse mundo. O pulmão do mundo está aqui no nosso território, né? Tá aqui. Então, assim, do mundo. Eu sempre onde eu vou, eu estimulo a galera aí, sabe? Missionário, cara, a gente precisa se jogar na missão local. E a gente tá num campo missionário, eu não acho que todo mundo tem que ir pra fora de maneira nenhuma. Isso aqui é um campo missionário, esse lugar que a gente tá. Mas ao mesmo tempo tem muitos ali que não foram. Aqui em São Paulo, você vai na rua ali, um monte de gente conhece Jesus, mas não conhece direito, sabe? Então o Brasil é um campo missionário. Mas a gente precisa ser relevante aqui, mas lá também. E aí, entrei nesse assunto por causa do inglês, né? E o maior desafio, aí entra, o maior problema do missionário brasileiro é a língua. É o idioma. A gente não tem como cultura aprender o inglês. Lá fora, as crianças lá na Filipina falam 3, 4 línguas. Eu tava na África, lá um país que fala 45 idiomas. Quantas línguas você fala? Eu falo male uma. Eu falo português intermediário, então você tá quase igual eu. Mas, cara, aí eu saí há um ano atrás e comecei a aprender inglês. Então tô nesse processo. Não falo muito bem ainda, mas tô aprendendo. Mas que legal. E aí eu deixo esse encorajamento para quem tá assistindo e sente no coração esse sonho missionário. Cara, começa a estudar inglês. Se prepara, porque o idioma ele é a principal barreira. Vários pastores já falaram comigo, BJ, fala para os brasileiros aprender inglês, cara. A gente precisa deles aqui, cara. Então o brasileiro ele quer ir, mas a barreira é um desafio. Então deixa o estímulo. Se você sente no coração esse sonho, começa a preparar teu idioma que tem o inglês, acabou. Eu tenho uma curiosidade que eu creio que muitas pessoas também teriam em suas casas, né? Nós sabemos o fenômeno, né, de línguas como foi ali em Pentecostes, onde falaram em seu próprio idioma. Você já viu esses casos em algum lugar assim, onde uma pessoa não sabia a língua e ela chegou no país, falou a língua do país e o evangelho foi semana passada. Pregado? Não vi, mas ouvi o relato em primeira pessoa. Estava na África do Sul, numa conferência em Joanesburgo, domingo, e um missionário subiu para falar. E ele falou, olha, gente, eu contando as experiências dele, e uma das que ele contou, ele falou, eu recebi o dom de línguas estrangeiras lá na Índia. Aí ele contou, falou, olha, eu fui pregar na Índia, ele é sul-africano, não sei de que religião ali, qual país específico, mas ele foi pra Índia, não sabia hindu, hindi, eu acho, e aí ele começou a pregar, e ele falou que começou a pregar e vinha, e ele pregou 14 dias, sem nenhuma dificuldade na língua da Índia. Falou que eu acho que 80 pessoas se converteram. Aí ele falou, voltei pra cá, cheguei aqui, tem muitos indianos lá no país dele, foi trocar ideia com eles, não lembrava uma palavra. Não consegue. Ele falou, você coloca não fala uma palavra. E ficou registrado em vídeo, tudo esse tipo de coisa? Eu creio que sim. Ele trabalha com comunicação, mas não... E não foi a primeira história que eu vi. Eu vi um missionário na China também contar, que foi pra lá, orou e teve o dom de línguas lá e entendeu, falou, pregou. É muito louco, é muito real. Existem muitas coisas que a gente nem imagina, assim como você está contando muitas coisas que a gente não imagina que acontecem, né? Imagino que Deus usa as pessoas de maneira, né, muito diferentes. Ele deve fazer coisas que a gente... Não, quando a gente sentado no sofá a gente não vai ter. Cara, e é isso que você falou.
A gente precisa se jogar mais, sabe? Eu tava pensando nisso esses dias. A gente quer ver milagre, quer ver transformação de Deus, mas a gente fica lá no fundo da batalha, lá no fundo do exército. Eu tava vendo Coração Valente, aqueles filmes de guerra. Eu vi aqueles filmes, aqueles caras lá na frente da batalha. Eu falava, cara, que burro, vai morrer. Que o cara fica ali na frente? Vai lá pro fundo. Pega o povo cansado. Mas quem via os milagres é quem tava ali na frente. O de trás via o exército. O que aconteceu? O que aconteceu? Meu, quem viu o milagre é quem tá na frente. Levava as flechadas, mas via o milagre de camarote. Então, se Jesus, que é Jesus, as pessoas já conhecem sobre a ótica de outra pessoa, menos de 5% daqueles que professam a fé cristã leram a Bíblia uma vez na vida, de Gênesis a Apocalipse. Então, é um processo, um processo. E você deve ter visto também muitos milagres, né? Só os seus aqui, pra mim, já foram muitos, né? Demais, porque às vezes as pessoas olham e falam, eu quero viver, eu quero ver um milagre. E quando eu falo sobrenatural, é aquilo que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, jamais imaginei. Como a história do carro, né? Que eles deram a ré. Isso, pra mim, é realmente algo que você fala... A gente pede não acreditando, né? Sim. Provavelmente você pediu pro Senhor, mas imagina, não vai parar ninguém aqui na frente para eu falar da palavra. Mas todos esses outros, os direcionamentos de Deus, o fato de você se propor a orar um mês e aí chegar o seu chefe e falar, olha, você já querer te levar para Tailândia, já é um milagre, né? Você viu alguma outra coisa, assim, que você, até com você ou com outra pessoa, que você olhou e falou, jamais imaginei que isso pudesse acontecer? A gente vive muitas coisas, né, pequenas e grandes. Então, como eu falei, coisas grandes, como o livramento de vida, que eu tive ali com aquela faca ali na mala. E, lá na Tailândia, você brincou, você é preso para sempre, entendeu? Lá tem pena de morte, é muito louco. Mas pega vocês também, essa pena de morte? Todo mundo. Qualquer pessoa, tem um monte de brasileiro lá que estão condenados já. Especialmente questão de droga, tudo lá. Esse dia eu recebi uma moça que falou, cara, visita meu irmão, tá aí e tá preso. E tinha pena de morte lá, mas ele, graças a Deus, conseguiu... Vai ficar uns 15 anos e pode sair. Mas lá é forte. E tá fora da sua casa, né, cara? É um senso de insegurança. Você pode estar no melhor país do mundo, mas você não tá no seu país, você tá sujeito a qualquer mal entendido, a qualquer... Cara, você tá na mão deles. Então isso é muito... te tira muito da zona de conforto. Vulnerável, né? A gente se sente muito vulnerável. E aí nisso você vê milagre, porque a gente vê a gente quer o livramento, mas por livramento você tem que estar na situação. Então não é que o cristão tem que ficar procurando pepino. Não, mas você tem que viver uma vida que faça coisas desafiadoras, sabe? E às vezes a gente quer ficar na zona de conforto, eu dar o passo do tamanho da perna. E claro, a gente não tem que ser inconsequente, mas a gente também não pode, a gente tem que dar passos de fé e pensar, cara, se eu consigo, esse ano eu quero evangelizar 2 pessoas, eu consigo, cara, põe que vai fazer 4. Porque no final você vai conseguir, vai ficar claro que não foi por você. Então é muito legal a gente, aprendendo sobre fé, a gente dar passos de fé, se colocar em situações e permitir estar em situações onde Deus é tudo que a gente tem. E aí a gente vê milagre. E a gente presenciou alguns, coisas pequenas, como, por exemplo, conseguir uma casa para morar lá na Tailândia. A gente orou e, enfim, apareceu uma casa que se encaixava no nosso budget e tudo mais, até coisas grandes como essa questão da faca, como livramentos às vezes em países onde a gente chega e passa perrengue lá. Então assim, a gente experimentou muitos livramentos esse ano, e alguns pequenos, outros grandes, mas em todos a gente via a mão de Deus conduzindo e guiando a gente nesse processo. Eu acho que o maior obstáculo, o maior desafio, vamos dizer assim, do cristão também é que muitas vezes as pessoas se julgam incapazes de viver aquilo pelo qual elas sonham, né? Como Sim. Você falou assim, se programa para evangelizar 4. Eu acho que as pessoas às vezes pensam assim, eu evangelizar? Como assim? Eu nem tenho capacidade para isso. Né, eu já me coloquei nesse lugar, ainda me coloco nesse lugar, né? Às vezes quando eu vou ministrar, eu desço lá do púlpito, eu falo galego, eu sou muito ruim, porque você acha que nunca é suficiente. Aí vem pessoas falando assim, nossa, hoje a palavra foi pra mim, mudou a minha vida. E aí eu fico me perguntando, mas mudou a sua vida com isso? Sim, porque o poder de Deus, ele é muito grande, né? Ele é soberano. Sim. E eu acho que as pessoas têm medo de começarem algo por medo da sua própria incapacidade. É isso Sim. que nós temos que entender. É o Senhor que vai fazer, né? É o Senhor que capacita. E essa é a coisa mais poderosa, nosso senso de incapacidade. Isso é esse o verdadeiro poder. Os grandes profetas da Bíblia passaram por esse senso de incapacidade, né? E é isso que abre espaço para a fé. A fé é o quê? É acreditar no que eu não vejo, acreditar em... O problema é esse, quando nós achamos que sabemos algo, Aí né? é o problema. É o gnosticismo, né? O homem buscando uma razão para...
E eu vi muito isso, eu vejo na minha vida, às vezes, essa busca pela zona de conforto. O ser humano, a gente sempre vai querer o confortável, né? E às vezes propositalmente eu tento me cutucar para não me acostumar nisso, porque quando a gente está no conforto, cara, a gente não vê o sobrenatural. Quando a gente vive no conforto, a gente não vê o sobrenatural, porque o sobrenatural, ele acontece quando a gente está em situações onde não é a nossa força. Sabe, às vezes eu vejo até Deus querendo agir na minha vida, mas como eu tô na minha força, ele não age. E às vezes nós somos os maiores imitadores do agir de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a gente não tá em dependência com ele e a gente pede uma bênção, e às vezes Deus até quer dar a bênção, mas ele não dá, porque a bênção para quem não tá ligado a Deus se torna uma maldição. Mesmo se for algo bom, eu vou achar que veio de mim e vai me afastar de Deus. Então Deus, por amor a mim, ele não dá. Às vezes a maior maldição é o Senhor nos permitir viver do jeito que a gente quer, né? Uhum. Ele é a gente, e por isso que eu sempre digo, pra gente sempre estar com o coração ligado a Deus, sabe? Porque pra saber que tudo vem dele, é tudo por ele, porque se a gente acha que é por nós, a gente cortou o agir de Deus na nossa vida. E aí, por amor a nós, muitas vezes ele não age, porque a gente vai achar que foi nós e vai afastar a gente dele. Então a dependência de Deus tem que ser algo constante. Eu vou mostrar os seus livros aqui, porque o nosso papo tá tão gostoso, né? Mas esses livros aqui, eu tava dando uma olhada, que tem um livro bem prático, ó, gente, Viva o Propósito. Uhum. Esse livro é sobre como descobrir o propósito de Deus para sua vida. Nossa, e é muito prático. Deixa eu mostrar aqui, pode mostrar. Olha só. Tem vários exercícios, atividades, porque nesse período onde eu estava decidindo ir para a missão, não ir, eu comecei essa busca. Qual é o meu propósito? E aí nisso eu entrei em pesquisa, estudo e teste tudo, e no final eu descobri a clareza do meu propósito, que é alcançar pessoas para o evangelho através da internet, e aí isso guiou a minha vida até hoje. E aí eu peguei e falei, cara, acho que mais pessoas precisam disso. E coloquei tudo num livro e hoje tem ajudado um monte de gente através desse livro. E é um livro que te faz pensar em coisas que talvez você nunca pararia para escrever, sobre os seus sentimentos, sobre as suas vontades. Eu dei uma lida aqui, tô louca para fazer ele, para escrever, porque muitas vezes... Aqui, ó, tem uma parte que fala assim, quais são as suas paixões, sonhos e desejos? Muitas pessoas não pararam para escrever ou para pensar qual verdadeiramente são as suas paixões, os seus sonhos e os seus desejos. Isso é muito profundo. Isso é essencial. Porque as pessoas estão tão atribuladas com as coisas da vida que elas não param para realmente saber aonde elas querem chegar, quais são os seus sonhos, o que é aquilo que vibra no coração delas, né? Quais são os seus desejos. Aí você pode avaliar se os seus desejos eles são genuínos e eles estão de acordo com a vontade de Deus, ou se você está tendo desejos que não vão te levar a lugar nenhum. E as nossas paixões dão pistas do nosso propósito, né? Muito bem, BJ, como descobrir meu propósito? Ele é fruto de 4 descobertas, da sua história. A nossa história, ela dá pista do nosso chamado, os nossos dons, as coisas que eu sei fazer, faço bem, as nossas paixões, o que eu gosto de fazer e o lugar aonde a gente está inserido ou deveria estar. Então, a junção desses 4 elementos dá uma clareza de qual é o nosso propósito. E aí, ao longo do livro, eu faço atividades para te ajudar a descobrir qual é o seu dom, qual a tua paixão, qual a tua história, qual o teu lugar, e no final você, putz, esse é meu propósito. E é bom lembrar que o propósito é dinâmico, né? Ele não é um negócio, meu propósito, para sempre. Não, você vai descobrindo, vai amadurecendo, vai crescendo e... São ciclos, é uma descoberta. São ciclos. Olha que maravilha, então, gente. Esse daqui é Viva de Propósito, e eu aposto que você que tá aí deve olhar e falar assim, mas eu não tenho dom nenhum. Eu escuto diversas vezes a pessoa que fala assim, eu não tenho dom nenhum, não sei fazer nada, não sei qual é o meu dom. Então aqui... O pastor Vitor vai te ajudar a descobrir isso. E tem esse outro livro também, As Linguagens de Deus, conectando-se através de seus temperamentos. Isso. Olha, que Esse demais. É bem legal. Esse livro ele é fruto de uma decepção pessoal, que eu não conseguia orar a noite inteira. Um dia eu vi que um pastor referência meu, ele ajoelhava e orava a noite inteira. Eu orava 2 minutos e já dormia. Caramba, a noite inteira. E eu ficava agoniado. E aí alguém falava também, um bom pastor, ele vai de casa em casa, ele evangeliza nas casas, eu morro de vergonha. Eu falei, cara, então eu não sou bom pastor, não sou bom não sei o quê. Até que um dia eu comecei a estudar e ver que, cara, Deus nos criou como seres únicos. E assim como cada um tem características, qualidades, defeitos, a gente também tem temperamentos e maneiras diferentes da gente se conectar com Deus. E assim como existem as 5 linguagens do amor, lá do Gary Chapman, que fala sobre maneiras que a gente demonstra amor, eu descobri que existem também as linguagens de Deus, que são 9 maneiras através das quais a gente se relaciona com Deus. Alguns se conectam mais fácil quando estão na natureza, outros através do estudo profundo, outros através da música, outros... Então são 9.
E aí no comecinho a pessoa pode fazer um teste, descobrir quais são os temperamentos dela, e ao longo do livro eu dou várias ideias práticas para ela poder descobrir como melhorar o seu devocional com base no seu temperamento. Olha, que maravilhoso também. Aqui tem várias ilustrações, também tem umas partes para as pessoas escreverem, pelo que eu tô vendo aqui, aí, né? Os dois. Eu gosto de fazer livro para quem não gosta de ler. Então é aquele livro assim, fácil de ler, didático, dinâmico, para a pessoa sentar, um manual ali, 2 horinhas ela lê, escreve, tira, beleza, vamos embora, sério. Mas sabe o que é interessante? É que quando a gente começa a escrever, tirar os nossos planos do papel, escrever sobre os nossos sentimentos, os nossos desejos, isso dá uma clareza maior de quem a gente é, da nossa identidade, porque geralmente a gente não faz isso, né? Muitas vezes, se você perguntar para alguém assim, quais os seus planos, o que você quer para sua vida, onde você quer chegar daqui, sei lá, 5 anos? As pessoas não sabem responder, porque elas nunca pararam realmente para se conhecer, para saber para o que o Senhor os tem chamado. Então isso é muito importante. Seu livro aqui eu tenho certeza que vai dar clareza para muitas pessoas, só, gente. Não, e deixa aí até a propaganda, porque através desses livros todo o valor deles é revestido para as nossas missões na Ásia. Então quem quiser adquirir e ajudar aí, eu posso deixar o link aqui na descrição, comentário, algum lugar, que vai abençoar a nossa vida também e com certeza a vida de vocês. Amém, maravilha, maravilha. São esses 2 livros ou tem mais? Olha, eu tenho mais um livro infantil que acabou e tenho mais 3 aí que estão no forninho para sair, então tô vendendo esses para juntar dinheiro para lançar os próximos. Que legal, que legal. Gosto muito de escrever. E você vendia os livros no semáforo, você mencionou um tempo atrás, né? É isso aí. Eu me formei vendendo livro de casa em casa. Desde os 10 anos eu saía nas férias vendendo livro de casa em casa, era um projeto que a minha igreja tinha. E na faculdade eu fazia isso para me manter até o final ali, enfim, vendia livro aqui na Faria Lima e tal. Hoje eu trouxe até uns livros que eu falei, eu vou sair, eu vou vender uns livros no Sinal para sair da zona de conforto de novo, entendeu? Para lembrar da raiz, porque a gente vai crescendo, vai vivendo, a gente, não, cara, vambora, vamos lembrar aqui de onde você saiu, Vitão. Lembra de sair para valorizar onde você tá. Que da hora. É mesmo. Da hora. E como que você aborda as pessoas? Então, eu vendia no sinal de trânsito, e aí eu oferecia o livro, falava do meu propósito e da minha missão, porque, tipo, ninguém quer comprar um livro. Mas você tem que fazer um pitch de venda, é muito rápido. Cara, não, no sinal é um pitch rapidão, cara. O meu pitch era chegar assim e falar, já recebeu? Aí a pessoa recebeu o quê? Então esse é um livro, tô fazendo esse trabalho, através desse livro eu mantenho nos meus estudos e você pode adquirir esse livro. Mas agora mudou, mano. Qualquer valor. Agora é outro, eu tava ensaiando meu pitch ali no Uber, é assim, ó, já recebeu? Você vendeu pro cara do Uber? Não, ainda não. Já perdeu a oportunidade. Perdi uma. É o valor que a pessoa quiser ofertar? Eu fazia assim, eu oferecia o livro e falava, olha, qualquer valor que você sentir no seu coração. E a galera naquela época não tinha Pix, hoje com Pix é mais fácil. E aí a pessoa, alguns doavam 5, outros 10, outros 15, e aí eu ia ao longo do dia, vendia ali uns 30, 40 livrinhos e ia me mantendo. Quantos livros você trouxe? Olha, eu trouxe uns 50, viu? Eu sou de fé, eu sempre carrego muito livro, que eu falo, pior das hipóteses é voltar para casa com o livro. Aí eu não sei como é que vai ser. Hoje, eu vou sair, vou lá. Quem quiser. Glória a Deus. Eu vou pular no meu Instagram lá, depois vou deixar no destaque lá. Mas eu trouxe hoje, eu tô com isso Faria Lima desde que eu cheguei. Quando eu vi, cara, vamos lá, vou levar meus livros e vou. Não sei como é que vai ser, não sei como é que é hoje, faz uns 3, 4 anos que eu não faço isso. Mas olha que maravilha, né? Hoje, se você for, eu não sei, né? Eu acredito que hoje você não precisaria mais deste recurso para pagar as suas contas, mas para reverter aqui para o seu propósito, né? E você lembrar realmente daquilo que você... Vai ser bem interessante. Daquilo que você prometeu, daquilo que você almejou, né, lá atrás. Porque geralmente é assim, olha, quando eu já estiver bem financeiramente, eu vou voltar e vou vender esses livros. Mas aí a gente esquece, né? Passa tudo e fala assim, eu falei, mas acho que agora eu não preciso mais. Deixa quieto, pra que isso? E eu vendia livro dos outros, né? Um dia eu falei, cara, eu vou vender o meu livro. E quando eu fiz o primeiro, tem 2 ou 3 anos atrás, a primeira remessa, a primeira caixa que eu ganhei, eu morava em Jacareí, fui lá em São José dos Campos, no sinal de trânsito, e vendi aquela caixa. Eu falei, cara, eu vou realizar meu sonho, vendi e tal. Tirei ali uns R$200, deu boa. E agora eu imprimi o segundo, falei, agora é hora desse outro aqui. Então vamos embora. Imprimi uns papeizinhos assim do Pix, acho que vai ser mais fácil. Chegar em casa você faz, pá. Acho que vai dar boa hoje, vamos ver. Amém, que legal. Meu, que demais, que demais. Amém, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Você vai finalizar com as 5 palavras. Mas, antes eu quero deixar um presente para vocês. Produção, tem uma caixinha ali, ó. Deixa eu entregar para vocês, por favor.
Eu trouxe um presente pra vocês. Eu também tenho um presente pra você. Então vamos fazer troca trocar. De presente? Eu trouxe um kit aqui com 2 livros pra vocês. E eu não sei se eu acertei, mas dá uma olhadinha aqui dentro. Vai. Pega ali. Pega, vai lá. Dá uma olhadinha aí dentro. Eu dei uma stalkeada ali no Instagram e vi 2 crianças. Sim! Então eu trouxe 2 calças da Tailândia. Que demais! Diretamente lá. Que lindo! E espero que eles gostem. Então, nossa, que demais, calça para as crianças amor. E os livros para os papais. Eu lembro que no início do meu namoro, gente, quando eu comecei a namorar... Eu ia contar essa história. Conte. Gente, no início do meu namoro... o Galego pegou e falou pra mim assim: vou comprar uma passagem pra gente ir pra Tailândia. Uma passagem. Uma? Não, pra gente ir pra Tailândia e tal. É o eu preço falei, do casamento. Caramba, eu nunca, arrumei um namorado que pensasse em me levar pra viajar. Uau. Daí, assim, aqui, já foi uma coisa, assim, no início do nosso relacionamento. Foi um pitch de namoro. Cara, já me apaixonei, falei, caramba, ele já viu tudo, tava vendo as passagens, falou, a gente vai tal dia, e eu falei, maravilha. Aquilo realmente me impactou, sabe? Eu falei, nossa, vou ganhar uma passagem, vou pra Tailândia. Ele tinha muita vontade, porque como ele luta, né, lá tem tudo isso, e eu fiquei impressionada, assim. Aí chegou um dia, eu falei, amor, que dia que é a nossa viagem? Dele, não comprei. Não, eu falei, não falei assim, não pagou o boleto, não tem viagem, mano. Aí eu falei, que dia que é? Tava esperando. Ele, não, nem comprei. Eu falei, o quê? Eu tava impressionada. Já tinha... Não falei isso. Ela que entendeu errado. Eu falei assim, tenho vontade de ir pra Tailândia, já gerei aqui, tem que pagar os boletos agora, tem que pagar o boleto, não pagou, não amor, tem viagem. Você me iludiu. Gente, vocês querem que eu saia? Você me iludiu. Amor, se quiser a gente pode. Eu pedi pro pastor orar por você. Nós podemos ir. Eu dou as dicas boas lá pra vocês. Não, nós podemos ir pra Tailândia agora, passar um tempo missionário lá e sair evangelizando. Gente, lugar não vai faltar pra ficar lá. Com tudo que você contou agora, a chance de eu ir pra Tailândia, Filipinas... Cara, e com a luta lá é massa, cara. Quase entrei numa luta lá, cara, ia morrer. Esse é um presente do Positivamente. Uau! Gente, só a caixa já é um presente, viu? Que linda! Uau! Poxa, obrigado. Livro que eu gosto. Um livro do Douglas Gonçalves, Tcharam, deixa eu ver aqui. Canequinha. Ó, isso aqui vai pra Tailândia, hein? Vai tomar chá. Positivamente, você vai lembrar da gente. Top. Gente, obrigado pelo carinho, viu? Nossa, Vitor, muito obrigada por ceder o seu tempo, vir pra cá, contar um pouco da sua história, daquilo que Deus tem feito, quanto Deus tem te usado. E que lindo, assim, a gente vê o poder de Deus. Na verdade, não é sobre nós, é sobre aquilo que Deus faz através, apesar de nós, né? Quando eu vejo essas histórias aqui, eu falo, olha o poder de Deus, né? E quando a gente não está com Ele, conectado nele, parece que a gente começa a viver coisas desse mundão louco que nos desviam da rota que Deus quer pra nossa vida. E esses testemunhos, essas histórias nos mostram o quanto Ele nos direciona para os planos que são dele. Às vezes a gente acha que nós temos planos e nós devemos, claro, nos planejar, mas é Ele que nos direciona. Então eu estou muito feliz pelo episódio de hoje. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, os seus planos. Se coloque em oração diante de Deus. Eu tenho certeza que muitas coisas Ele fará. Agora... Nós temos 5 perguntas. 5 perguntas... que você pode responder com uma frase, uma palavra, com algum pensamento, como se sentir melhor. A primeira palavra é escrituras. Escrituras, a base da vida. Segunda palavra é fé. Fé, se jogar no escuro. Terceira, graça. Graça, nosso maior diferencial. Quarta, Cristo. Cristo, tudo pra mim. A última palavra é Deus. Deus... a base de tudo também. Amém. Só palavra top, hein? Amém. Amém. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai acabar esse nosso episódio orando por essas pessoas que nos acompanharam até aqui. Gente, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Tem muita gente precisando ouvir essa mensagem, esse episódio. A gente sabe que a internet pode chegar em muitos lugares e através de você também. Isso pode ser feito. A partir do momento que você compartilhar com as pessoas, muita gente vai ser alcançada. Muitas pessoas vão poder ouvir aquilo do que Deus é capaz de fazer e o quanto Ele transforma vidas. Vitor, eu vou te convidar para você orar. Com certeza. Pelas essas pessoas que estão com a gente. Vai ser um prazer. Essas pessoas que acompanharam esse episódio. E que você possa
orar por elas. Com certeza. Vamos orar então. Vamos. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade de aqui, através da internet, a gente poder estar se conectando com pessoas ao redor do Brasil e do mundo também. Peço que o Espírito Santo esteja abençoando, fortalecendo a vida de cada um que está acompanhando e que participou dessa conversa com a gente. Que o Senhor o fortaleça, que o Senhor dê clareza de propósito e que o Senhor use cada um de nós para a missão e para os sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. Nos entregamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor continue nos abençoando e nos usando como bênção para os outros. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, obrigada pela companhia de vocês com mais um episódio. Que o Senhor entre na sua casa, na sua vida, no seu coração, nos seus planos. Deixe que Ele guie os seus passos, porque é para isso que Ele veio te mostrar a verdade, que é o amor que Ele tem sobre a sua vida e todas as coisas que Ele planejou para você. Um grande beijo e até o próximo episódio. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.